Graça e paz, queridos, bom dia. Vamos para mais um dia da nossa leitura bíblica paralela. Hoje o dia 95, dia 7 de maio, quinta-feira. E vamos fazer a leitura dos livros de Josué, capítulos 23 e 24, Lucas, capítulo 12, Salmo 70. Vamos ver que a caminhada com Deus exige uma decisão contínua, um coração vigilante, uma dependência diária. E isso revela que uma vida centrada em Deus permanece firme. Amém? Então existe uma diferença entre começar bem e permanecer fiel. E nos textos de hoje vamos ver 3 chamados espirituais da parte de Deus para as nossas vidas. A gente vê no Antigo Testamento, Josué fazendo um convite ao povo, chamando o povo a fazer uma escolha. Vamos ver em Lucas, no Evangelho de Lucas, Jesus convidando os discípulos a vigiarem, a estarem prontos, preparados. E Davi, no Salmo 70, clamando por um socorro continuamente ali diante de Deus. E eu queria deixar uma pergunta para nós hoje sobre essa leitura desse dia, né? Como que nós vamos permanecer firmes em um mundo que constantemente tenta nos tirar da presença de Deus, nos afastar de Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí de onde você está para orarmos e colocarmos nosso coração completamente voltados para o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa hora nos colocamos diante da Tua presença e convidamos, Espírito Santo de Deus, a falar aos nossos corações. Tu és o centro das nossas vidas, nos rendemos a Ti, declaramos a Ti corações rendidos à Tua voz, à Tua presença, à Tua vontade, e que essa palavra, Senhor Deus, venha de encontro àquilo que precisamos ser transformados. Que o Senhor fique à vontade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Josué, capítulo 23, 24, nós vamos ver que a fidelidade, ela é uma escolha. E Josué, ali já velho, de idade avançada, começa a fazer uma despedida com aquele povo, com o povo de Israel, já está ali no seu fim da vida, e ele vai relembrar para o povo, né, as vitórias, as promessas cumpridas, a fidelidade de Deus, mas também vai fazer um alerta de que o coração daquele povo corria o risco de se afastar de Deus, de se afastar lentamente do Senhor. E no versículo 6 é muito interessante porque ele vai fazer ali, né, um alerta para o povo, e ele vai dizer: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. E ele vai começar a trazer essas lembranças de tudo que Deus tinha feito, de todas as vitórias, de todas as promessas. No versículo 14, ele vai dizer: agora eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, lhes fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Que coisa tremenda! Ele vai falar isso no versículo 14. E no versículo 15, ele vai dizer, no finalzinho aí, na parte
No versículo 15, logo depois, ele vai dizer: mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu, se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles. A ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Então ele traz ali uma realidade que aquele povo precisava estar atento, que se eles se aliançassem com outros povos, eles também teriam consequências, mas que se eles permanecessem fiéis, o Senhor manteria sua fidelidade, cumpriria todas as suas promessas. E no versículo 15 do capítulo 24, ele vai trazer também esse convite. No capítulo 24 inteiro, ele vai fazer exatamente uma retrospectiva de tudo que Deus fez, desde o dia que o Senhor chamou Abraão, desde o dia que Deus fez a aliança com Abraão. E ele vai fazer como um sermão ali, contando a história do povo de Israel, capítulo 24 inteiro, não vou entrar aqui nesse detalhe. Mas no 15 ele fecha com esse convite. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então aqui é muito forte essa palavra, muito conhecida também. Quantas vezes a gente declara e ouve as pessoas declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero dizer para você aqui, fazer um alerta. Isso não é uma promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma promessa de Deus. Não, isso aqui é um posicionamento de Josué. Ele estava dizendo ao povo: olha, vocês devem fazer uma escolha. Vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Se aos deuses, que vocês estão aí com o coração dividido, ou se ao Senhor. Mas eu já quero deixar claro aqui para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes a gente declara essa palavra dizendo que é uma promessa, mas não é uma promessa de Deus. Isso aqui é uma declaração de Josué. E ele estava ali se posicionando. E como Josué, Deus quer que nós olhemos para essa palavra e nos posicionemos, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque hoje eu me posiciono nesse lugar e eu vou influenciar toda a minha família e eu vou servir ao Senhor. E os meus filhos servirão ao Senhor por causa do meu exemplo e da minha influência. Amém? Então Josué entende ali que os milagres que eles tinham vivido não garantia a permanência. As experiências que eles tinham passado não substituiriam a decisão que eles precisavam tomar. E a vida espiritual, ela não funciona, queridos, no automático. Todos os dias nós precisamos fazer uma escolha. Todos os dias nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Hoje eu decido servir ao Senhor. Todos os dias ao acordar, nós temos uma escolha. Hoje eu vou me posicionar em confiar ou controlar, em obedecer ou negociar os princípios, os valores, ou permanecer ou se distrair no meio do caminho. E o perigo que Josué apontava aqui para aquele povo era que não era uma idolatria explícita, não que aquele povo tivesse naquele momento ali pecando e adorando ao Senhor. Mas Josué faz um alerta de que o coração deles ainda poderia estar dividido.
que eles ainda estavam misturados. Apesar deles estarem ali aliançados com Deus, eles corriam o risco de estar ainda misturados com outros povos, com outras crenças. Era um coração dividido, o alerta que ele estava fazendo. E aqui nós podemos tirar uma reflexão para as nossas vidas. Estamos vivendo uma fé consciente das nossas escolhas, de forma posicionada, ou estou vivendo uma fé automática que declara alguns versículos, mas que na prática eu não estou realmente vivendo conforme aquilo que eu digo que eu creio. Então, que possamos refletir sobre isso. Em seguida, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, vamos capítulo 12. Abrindo aqui a Bíblia, no capítulo 12, nós vamos ver advertências, e motivações de Jesus. E é um capítulo que fala muito sobre prioridades. Jesus vai trazer um confronto sobre a hipocrisia, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre materialismo, sobre distração espiritual. O primeiro, ele começa falando ali, do fermento dos fariseus. Ele diz: tenham cuidado, versículo 1, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, esse cuidado de ter uma aparência espiritual sem uma transformação genuína interior. Jesus faz esse alerta. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. E Jesus estava ali fazendo esse alerta com base na hipocrisia dos fariseus daquela época. Aqueles que se diziam conhecedores da palavra, da Torá, da verdade, mas que dentro do seu coração eles não viviam aquilo que eles diziam crer, diziam e professavam, como se fosse fé. Depois ele começa a falar sobre ansiedade. E ele vai falar, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, 1 centímetro à altura de vocês. Do versículo 4 ali, ele vai começar a falar sobre a ansiedade. Não temam aquele que pode matar o corpo. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Não se vendam 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. E ele vai dar um alerta também aqui. Quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Essa palavra é tão tremenda, porque foi com essa palavra que eu criei coragem de ir lá na frente aceitar Jesus. O pastor já estava fazendo o apelo há alguns minutos, e eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, eu no meu lugar dizendo: eu vou aceitar Jesus aqui. E aí ele dizia lá: você está dizendo que vai aceitar Jesus aí no seu lugar? Pois o Senhor manda te dizer: quem me confessar diante dos homens... E aí ele cita esse versículo. Também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Ele disse: você tem que vir aqui na frente, fazer essa confissão pública. Aí eu me rendi. Tá bom, Deus. Depois de muito brigar com Deus, já tinha brigado várias vezes, Deus já tinha respondido. Diante dessa palavra, eu fui lá à frente, E Jesus está aqui fazendo esse alerta. Jesus não ignora as nossas necessidades, mas ele reposiciona o nosso coração. E ele estava fazendo exatamente isso aqui.
com aqueles que estavam ouvindo, com aquele público ali que estava ouvindo, que eram discípulos e eram também outros que haveriam de seguir, outros fariseus. E depois ele começa falando sobre o rico insensato, dos versículos 13 em diante, e ele vai falar que o homem constrói celeiros grandes, maiores, para acumular riquezas, para acumular bens materiais, mas corre o risco de perder sua própria alma. E o problema aqui não era que Jesus estava condenando a riqueza, condenando a prosperidade, não se trata nem um pouco disso. Na verdade, era esse sentimento, esse posicionamento que o homem muitas vezes toma de ser independente de Deus, de confiar nos seus próprios recursos, de confiar em si mesmo, nos seus talentos, nos seus dons, nos seus recursos, nas suas habilidades, nos seus bens. Era sobre isso que se tratava esse alerta, a parábola do rico insensato. E também ele vai falar logo mais adiante, no versículo 40, já indo ali para o final do capítulo 12 de Lucas. É um capítulo extenso, com muitos alertas de Jesus para as nossas vidas, mas ele vai falar sobre estar pronto, sobre a vigilância, e ele vai dizer: estejam preparados, no versículo 40, depois dele falar. No versículo 35 ele começa: estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então, Jesus está aqui trazendo esse alerta, esse conselho: estejam preparados, estejam vigilantes. A vida cristã se trata de uma expectativa ativa. Não fomos chamados para ficar entregues, deixa a vida me levar, né? Essa frase não é de Deus. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu, até uma música, né? Mas essa frase não é uma frase bíblica. Nós precisamos estar com uma santa expectativa de que a qualquer momento Cristo voltará para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, e nós precisamos estar com as nossas candeias acesas, preparados, com as nossas vestes brancas, prontos para aquele grande dia que Cristo virá nos buscar. Amém? Aleluia! Então, o fundamento central dessa palavra aqui, desses textos que nós estamos lendo hoje, é que o reino exige atenção espiritual, prioridades corretas e um coração vigilante, um coração acordado, desperto. Amém? Desperta, ó tu que dormes. E Cristo, no centro desses textos, né, e especialmente desses de Lucas, nós vamos ver Jesus não apenas ensina vigilância, mas ele é o próprio Senhor que virá nos buscar, e ele estava dizendo: eu vou voltar. Era isso que ele estava alertando, ele como sendo o centro ali também. E finalmente indo para o Salmo 70, um salmo curto, mas que traz ali uma dependência, né, do salmista, que o conduzia a um relacionamento com Deus, a dependência que ora. E ele vai dizer no versículo 1: apressa-te, ó Deus,
para me libertar. Então, esse salmo é um salmo curto, urgente, honesto. Ele vai dizer para Deus que ele não está forte. Ele não vai fingir ali uma força, mas ele vai clamar por libertação. Ele expõe ao Senhor aquilo que estava acontecendo com ele e ele clama por socorro e por ajuda e reconhece diante de Deus: sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro, o meu libertador, Senhor, não te demores, no versículo 5. Muito lindo. E aqui há uma verdade que nós precisamos compreender, que dependência não é fraqueza. Reconhecer diante de Deus que precisamos de ajuda, que precisamos de socorro, não é fraqueza, mas é força diante de Deus. Quem conhece Deus corre para Ele quando a situação fica difícil. Quem conhece o Senhor, quem sabe o caráter de Deus, quem tem clareza sobre a integridade, o caráter, a bondade do caráter de Deus mesmo, quem tem relacionamento com Deus, na hora da angústia, na hora da dor, sabe que pode correr, porque existe um trono da graça liberado, disponível para que eu encontre socorro e ajuda em tempo oportuno. Amém? Então, Jesus também viveu essa dependência constante do Pai. A oração para Jesus não era um recurso emergencial. Em todo o tempo Jesus orava. Antes de tomar decisões importantes, Jesus buscava a orientação do Espírito. Antes de decidir o lugar que ele deveria ir, ele buscava a direção do Espírito. Antes de iniciar uma chamada ministerial, antes de iniciar um projeto, antes de fazer um milagre, Jesus orava a Deus. Ele usava do seu relacionamento com Deus como um estilo de vida. Era a sua vida, era aquilo. Ele se relacionava constantemente com Deus. E aí, então, nós podemos concluir que a vida cristã madura, ela não é construída apenas em emoções, em experiências, em momentos, ou até mesmo conhecimento racional, intelectual, cognitivo, mas ela é construída diante de escolhas diárias, escolhas e posicionamentos diários que nós fazemos diante de Deus, da nossa vigilância contínua e da nossa dependência constante do Senhor. E, para encerrar, quero dizer aqui para você e declarar que a fidelidade é construída nas escolhas silenciosas que nós fazemos, na vigilância do nosso coração e na nossa total dependência diária do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima leitura amanhã. Fica com a gente até o final. Tchau, tchau.